Vamos fazer o seguinte, 11 horas e 46 minutos, Mina Abreu já está nos nossos estúdios com as notícias da metrópole. Seja bem-vinda, boa tarde, naquela atualização diária dos casos da Covid-19. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você aí de casa. Olha, os números foram atualizados em termos gerais até esta segunda-feira, dia 19. Só em Campinas que a gente já tem os dados atualizados de hoje. Até ontem, 5.250.727 casos no Brasil, sendo 154.176 óbitos. No estado de São Paulo, 1.064.039 casos, sendo 38.035 óbitos. Agora nós vamos falar da região metropolitana de Campinas, que compreende 20 municípios. Olha só. 86.936 casos, já com os números atualizados desta manhã em Campinas, 36.140 casos da Covid-19, seguida de Indaiatuba com 7.597, Sumaré 6.419, Americana 6.093, Santa Bárbara do Oeste 5.988 e aí as demais cidades abaixo de 5.000 casos. A gente segue com Hortolândia, Paulínia, Valinhos, Vinhedo, Itatiba, Cosmópolis, Montemor e mais abaixo com menos de 1.000 casos, Nova Odessa, Engenheiro Coelho, Santo Antônio de Posse, Pedreira, Olambra e Morungaba. Só lembrando, 200 novos casos na cidade de Campinas. De ontem para hoje, 200 novos casos da Covid-19. Então, a doença segue circulando e assustando. Sim, agora a gente vai falar dos óbitos em nossa região. 2.791 mortes confirmadas, sendo que 1.287 são aqui, infelizmente, da nossa cidade. Sumaré mantém os números de ontem, com 247 casos, seguido de Indaiatuba. Santa Bárbara do Oeste, com 190 óbitos. Americana tem 164. Hortolândia, 155. Valinhos, 154. As demais cidades estão com abaixo de 100 óbitos e a gente vai lá já para o finalzinho da nossa tabela com as 5 cidades, Arthur Nogueira, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Morungaba e Olambra, que são as 5 que têm o menor número. Em relação à ocupação de leitos na cidade de Campinas, eu lembro que ontem mesmo a gente estava falando perto dos 70%. Abaixamos esta porcentagem? Baixamos para 58,20%, sendo que, olha só, nós temos 189 leitos na cidade para a Covid-19, dos quais 110 estavam ocupados, sendo 85 leitos do SUS municipal, 43 ocupados, 37 da Unicamp, 23 ocupados e 67 leitos da rede particular, dos quais 44 ocupados. Ontem nós falamos sobre a campanha de multivacinação que aconteceu no fim de semana, trouxemos os números da cidade de Hortolândia e hoje a gente traz da cidade de Campinas em relação à poliomielite. Gabriel, o balanço foi feito no final da tarde desta segunda-feira e no sábado, que foi o dia D em todo o país, aqui em Campinas, 7.195 doses da vacina contra a paralisia infantil foram dadas. A gente tinha uma expectativa até o dia 30 de outubro, que essa campanha continua, de vacinar um pouco mais de 64 mil crianças. Então, ainda tem bastante gente para procurar os postos de saúde. Com relação à multivacinação, ou seja, a atualização da carteirinha de outras vacinas, 3.380 crianças receberam aí essas vacinas e atualizaram as carteirinhas. A campanha começou no dia 5 de outubro, então até agora já foram aplicadas no total 12.771 doses da vacina contra a polio e também tivemos 7.048 crianças vacinadas contra outras doenças. Apenas 21% das crianças, então, foram vacinadas, número muito pequeno, então crianças até 4 anos, você que é pai, você que é responsável, ainda não vacinou
o seu filho, por favor, leve até um centro de saúde para a gente continuar com essa doença de forma erradicada, porque ela preocupa muito. Lembrando que quem não sabe onde é o posto de saúde que está tendo vacinação, entra aí no site, olha, www.saude.campinas.sp.gov.br. Falando um pouquinho sobre o trânsito da cidade de Campinas, no centro tem bloqueio, né? Tem bloqueio justamente por conta das obras do BRT que estão sendo finalizadas ali na região entre a rua 11 de agosto com a rua Doutor Mascarenhas. Então, esse bloqueio, gente, vai até o dia 30 de outubro, ou seja, ainda tem mais 2 semanas de obras naquela região. Nós estamos tendo ali um remanejamento, inclusive com fiscais da INDEC orientando. Olha, para o sistema de transporte público, o desvio ocorre pelas vias Barão de Parnaíba e Sebastião de Souza e para os carros, pelas vias Barão de Itapura, Delfino Sintra, Jorge Miranda e a Senador Saraiva. Então, vamos evitar aí o trecho entre 11 de agosto e a rua Doutor Mascarenhas. Falando um pouquinho agora para os estudantes de educação, quem é da rede estadual consegue ainda fazer a rematrícula? Consegue sim. Inicialmente, o prazo foi prorrogado até esta segunda-feira, dia 19, quando 66,5% dos alunos da rede estadual confirmaram a rematrícula pelo aplicativo da Secretaria Estadual de Educação. Por isso, o Estado decidiu aí prorrogar até o dia 30 de outubro para que mais pessoas, mais alunos tenham essa chance. Lembrando que muitas das escolas estão fechadas ou estão trabalhando em horário restrito. Por isso que, preferencialmente, os alunos devem confirmar a matrícula pelo aplicativo. Não sabe usar o aplicativo? Entre no site ced.educacal.sp.gov.br e lá tem como você pode fazer a sua rematrícula, inclusive com a opção de fazer o 4º ano para os alunos que acreditam que precisam de um reforço para conseguir entrar depois na graduação. O que eu acredito que seja a maioria, já que é um ano atípico sem as aulas presenciais. Continuando falando sobre educação, vagas remanescentes na Unicamp, uma das principais universidades do nosso país. E hoje é o último dia de inscrição para esse processo seletivo na Unicamp. Nós temos 505 vagas em diversos cursos e as inscrições devem ser feitas e pagas ainda, olha, R$ 180. Então, todo o processo, todos os cursos e as vagas estão no site conveste.unicamp.br. Se você está interessado, entra lá no edital e tem todos os detalhes. Ô Mina, para quem quiser curtir um show, uma música, não precisa esperar o fim de semana não, porque hoje já tem live acontecendo. Isso mesmo, as dicas da sexta-feira que o Rubens dá aqui, hoje eu estou dando, porque hoje à noite o Sesc Campinas promove uma live de um projeto chamado Corredeira com show para o Rio Tietê. E a gente vai acompanhar um pouquinho sobre o que é esse projeto. Uma tentativa de presentear você, Tietê, por toda essa força e essa grandeza que você tem. E a gente veio cantar um pouquinho disso. Tietê, oh, Tietê. Carrega memórias, histórias, vidas, sonhos, lágrimas. Muito obrigada.
Lembrando, então, que hoje à noite, a partir das 7 horas, você está convidado aí a conhecer esse outro lado do Rio Tietê. Geralmente as pessoas conhecem só quando passa lá em São Paulo, tá poluído. Olha, gente, tem coisa muito bonita vindo aí nesse espetáculo hoje pelo youtube.com/Sesc Campinas. Quem puder, prestigie, então, porque esses artistas são fundamentais para a nossa cultura, bem bacana. Mina, falando um pouquinho sobre emprego, tem parque temático que está contratando. Isso mesmo, olha, nós temos 10 vagas abertas pelo Hop Hari aqui em Vinhedo. Então, os moradores de Campinas, Valinhos, Vinhedo e Jundiaí podem se inscrever a essas vagas. Precisa ir pessoalmente no parque nesta quarta-feira, às 10 horas da manhã. E nós temos vagas de analista administrativo de manutenção, técnico mecânica, assistente dev front-end, analista desenvolvedor Java, analista de departamento pessoal e trade marketing. Então, tem a vaga também para trainee. Quem está graduando ainda alguma dessas especialidades pode procurar o parque, que fica na rodovia dos Bandeirantes, no quilômetro 72. Restando 3 minutos para o horário eleitoral gratuito, a gente vai continuar falando sobre emprego. O Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas, com inúmeras vagas para esta terça-feira. Lembrando que de um formato diferente, quem estiver interessado, telefone 156, né? Isso, quem estiver interessado pode verificar as vagas no cepat.campinas.sp.gov.br/vagas. Nesse link você encontra aí todas as descrições e para agendar, para concorrer a uma das vagas, liga 156. Lembrando que quando você agenda, até esse agendamento você corre o risco de chegar lá, a vaga já está preenchida. Então entra lá e tem até aplicativos também do CEPAT que você pode concorrer diretamente pelo aplicativo. A gente vai falar algumas vagas, ó. Atendente de loja, auxiliar mecânico de refrigeração, carpinteiro de obras, cortador de roupas, costureiras e vagas também de pintor de edifícios, servente de limpeza, tosador de animais e todas você encontra, então, no cepat.campinas.sp.gov.br. Você que, de repente, ficou desempregado nesse período de pandemia, tá aí uma oportunidade. E é interessante também confirmar no site, porque dependendo da vaga tem algumas especificações. Então, por exemplo, precisa ter CNH na letra B, precisa ter experiência de 6 meses. Então, é interessante. Você ficou interessado em alguma vaga, vê os pré-requisitos certinho e aí sim você liga no telefone 156 para poder se candidatar. E aí, se for necessário, você vá até um posto do Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas. Certo, Mina Abreu? Certinho, Gabriel. Dei todas as notícias. Exatamente. Falamos de educação, falamos de emprego, live de show. O Rubens Morelli ficou meio enciumado, tá? Ele acabou de me passar aqui no ponto que você está dando as informações de cultura, mas a live é hoje. Exatamente. É hoje, não pode perder. Não deu tempo do Rubens Morelli, ele vem na sexta-feira com outras informações. Obrigado, Mina Abreu, pelas notícias da metrópole aqui da cidade de Campinas.